Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, reunidos todos nós, tentando aliviar os nossos débitos e sabemos que na justa lei de Deus, também misericordiosa, o alívio vai corresponder ao grau dos nossos esforços. Sabemos que os débitos pregressos de vidas anteriores, de todos nós, conforme os registros da nossa própria história, da história coletiva do mundo, são débitos muito significativos. Porém, Tu, Senhor misericordioso, nos traz a reencarnação quando estamos aptos a trilhá-la de forma produtiva para nós mesmos. Assim, Senhor, auxilia-nos a todo instante, porque sabemos que a cada minuto é uma oportunidade de te servir, de estar sempre com o pensamento elevado, contínuo, desvinculando-nos dos pensamentos comuns do mundo, das questões sociais, mais terra a terra. Ajuda-nos sempre, Senhor, a caminharmos acima dessa craveira comum para o nosso próprio benefício. Auxilia-nos a produzirmos sempre, a constantemente percebermos a oportunidade que Tu nos manda, para que possamos Te servir, servindo também aos outros e a nós mesmos. De forma que consigamos cada vez mais aliviar esses débitos pregressos. Porque sabemos, assim como a nota escolar, a nota dessa reencarnação, vale pelos centésimos, vale pelos milésimos. E cada nota maior que tirarmos é uma nota superior e que trará satisfação, principalmente às nossas consciências diante da lei do Pai. Sabemos que o 8,8 é maior que o 8,7 e assim por diante. Ajuda-nos, Mestre, a tirarmos uma nota próxima da nota máxima, pois sabemos que a máxima é muito difícil de ser conquistada. Abençoa-nos hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, gente? Vamos. Então, estamos estudando o caso de Adelino Correia, não é isso? Isso. O caso de Adelino Correia é o que a gente quer para nós, certo? Em que ele tem o débito aliviado, ele vem com um problema muito grave, inclusive na epiderme, ele tem um eczema muito significativo, né? A pele com uma doença inflamatória grave, em grande área do corpo, com bolhas de sangue, a pele é rachada, porém, ele espiritualmente é muito dedicado à tarefa, com extrema humildade, com muita simplicidade, ele serve de canal para difundir o evangelho no mundo, canal da espiritualidade superior. E assim, ele segue aliviando os débitos significativos de vidas anteriores. Ele está tão empenhado na atividade espírita dele que André Luiz e Hilário chegam pela primeira vez e depois que ele faz aquele estudo, André Luiz se sente, é a primeira vez que o encontra e se sente completamente à vontade para trabalhar naquele serviço de passe ao lado dele. Ele é um tutelado da mansão, quer dizer, alguém que veio da mansão Paz. Então, ele errou muito significativamente em vida anterior para vir da Mansão Paz, mas a Mansão Paz está ali com ele, ó, lado a lado, dia a dia, constantemente, aliviando a doença, auxiliando ele nessa quitação de débito com alívio. E ainda, na casa espírita em que ele trabalha, todos os espíritos, sem exceção de nenhum dos espíritos elevados que são presentes, que frequentam aquela instituição,
deixam de ser devedor do Adelino, devedor pelo trabalho que ele faz, devedor por consequência em respeito a ele, em profunda gratidão a tudo que ele faz. Então, essa é a história de Adelino, né? Atual em função da passada, numa espécie de recuperação com alívio. Beleza? Então, a gente está aí, a gente vai começar a falar agora a respeito do que ele fez em vida anterior. E ver que não é algo muito antigo, que não é algo muito remoto. Não foi uma falha lá do século X, não foi uma falha lá do século V, ou do 5 ao 10, né? Porque quanto mais para trás a gente for, mais erramos. Não, a falha dele é recente, e mesmo assim ele está conseguindo se sair muito bem. Ó, em meados do século precedente, né? Quer dizer, do século XIX. É uma dívida nova dele, recente. Aí, meados do século precedente, aí, por volta de 1850. Então, é a última vida anterior dele. Adelino era filho... E lembra da Laudemira? Em 5 vidas não consegue se recuperar. 500 anos e não se recupera. Ele não. Ele está indo. Adelino era filho bastardo de um jovem muito rico, bastardo, que o recebeu das mãos da genitora escrava. A mãe era escrava, então, né? Que desencarnou ao trazê-lo à luz. E a mãe morreu no parto. Martim Gaspar, o moço, o rico lá, o jovem rico, afazendado, que lhe foi o pai solteiro. Era um homem de coração enrijecido, um homem duro, né? Muito cedo acostumado ao orgulho, muito cedo. Então, vê aí a falha da tarefa maternal e paternal. Em vez de pegar essa criança e tirar o orgulho, não. Muito cedo acostumado ao orgulho tiranizante, ao orgulho opressor, em face da incúria. Então, vejam aí, em face da falta de cuidado, em face da negligência dos pais, do lar em que nascera. O coração ficou duro, tinha que ter amolecido esse coração, era a tarefa dos pais, falharam. Ele, o que ele fazia? Abusava das donzelas cativas ao seu talante. E em muitas ocasiões, não foi um caso ou outro, em muitas ocasiões. E a gente sabe, pelo livro Céu e Inferno, que cada coisinha tem a sua responsabilidade. E ele, em muitas ocasiões, vendeu as cativas, as escravas, das quais ele abusava. Vendeu com os próprios filhos recém-natos, quer dizer, com seus próprios filhos, dele também, para lhe não ouvir os choros e petitórios. Temido na casa grande, da qual se fizera absoluto senhor, por morte do velho pai, que, em vão, buscara tardiamente, em vão, tardiamente controlar-lhe os instintos. Sabia usar ele o tronco e o chicote sem qualquer compaixão. E aí o pai, no final, quando já ficou adulto, quer controlar? Agora passou. Aí o pai morreu. Agora eu sou o dono de tudo, agora a coisa vai ficar brava para os escravos. Era execrado, odiado, era detestado pela maioria dos servos e também bajulado de quantos lhe obtinham os favores, a troco de lisonja servil, né? A troco de mimos. Na linguagem popular, pessoal que puxa o saco. Entretanto, para o filho Martim, o mesmo Adelino de agora, a sua ternura e dedicação não mostravam limite. Mas para o filho bastardo, né, que a gente está vendo, o Adelino de hoje foi esse filho bastardo
de Martim na vida anterior. E para esse filho, ele era a ternura, a dedicação sem limite, não mostrava um limite. Inexplicavelmente para ele mesmo, para o pai. Era um filho de uma escrava e ele a todos os outros mandou vender com as mães, muitos, mas inexplicavelmente para ele próprio, amava-o com desvelado enternecimento, a ponto de providenciar-lhe educação esmerada na própria fazenda. Entre pai e filho, estabeleceram-se dessa forma os mais santos laços afetivos. Os mais santos laços. Eram companheiros inseparáveis nos jogos, eram companheiros inseparáveis nos estudos, no serviço, no trabalho da fazenda e na caça. Foi assim que Gaspar, não obstante cruel para com os outros rebentos da própria carne, para com os outros filhos, nas senzalas sofredoras, não hesitou em legitimá-lo como filho perante as autoridades do tempo, tornando-o partícipe do seu nome, né, e da sua herança. Aí, exclusivamente para esse, sem que ele soubesse a razão, acho que a gente sabe que isso vem de vida pregressa, né? Ele fez com que, não, você vai receber meu nome, você é o único herdeiro aqui. Pai e filho contavam, respectivamente, com 43 e 21 anos de idade, quando Gaspar, embora solteirão amadurecido, né? O pai, solteirão, amadurecido, 43 anos, resolveu casar-se em grande metrópole, desposando Maria Emília Leviana, jovem de 20 primaveras, então mais nova que o próprio filho, que, trazida à grande casa rural, desenvolveu sobre o enteado estranha fascinação. Já viu, né? Já viu onde vai parar. Fascinada pelo enteado. Tá. 1 ano mais nova que ele. Já viu que vai dar disso. Martim, extremamente amado pelo pai, atraído agora para os encantos feminis da madrasta, passou a experimentar torturantes conflitos sentimentais. Ele, que se julgava o melhor amigo de Gaspar, o melhor amigo do próprio pai, na sua própria opinião, entrou a detestá-lo. Não lhe tolerava a posse sobre a mulher que desejava, sabendo-se por ela ardentemente querido. Porquanto? Porque Maria Emília, pretextando, desculpando-se, né? Fingindo, é só aquela necessidade, sabia isolá-lo em viagens diversas nas quais lhe exacerbava a afeição juvenil. Ambos, os jovens, souberam furtar-se a qualquer desconfiança e, totalmente entregue à paixão que o requestava, que o solicitava, o jovem Martim, desprevenido, quer dizer, isso tudo são provas, né? Aquele mesmo caso daquela mulher lá atrás, que na vida anterior ela ficou com um homem que era casado. Aí ela vem, então, como irmã dessa mulher traída. Com a prova, com a seguinte prova, qual? Sentir amor pelo mesmo homem que a sua irmã, porém, a prova dela, renunciar a esse amor. Mas ela não fez, lembram? Aí o que ela fez? Desfez o noivado da irmã, a irmã se matou e a irmã voltou, então, como filha cheia de doenças dela, né? O caso lá era débito agravado, né? E esse aqui é débito aliviado. Mas a gente está estudando o erro. Então, vamos lá, dessa vida anterior aqui. Desprevenido, planejou medonho, parricídio. Parricídio, vai assassinar o pai.
assassinato do próprio pai, medonho parricídio. Isso na história nossa foi muito comum. Foi muito comum o parricídio. Foi algo muito comum. Né? Só pegar aí o que se pegar o patriarcado romano, dá uma olhada no patriarcado romano. Então, se for mais para trás ainda, piorou. Lembra? A regra era amai o vosso próximo, quer dizer, e odiai os inimigos. Olha, vocês estão tão atrasadinhos que a gente vai permitir que vocês odeiem os inimigos. Mas vê se você ama pelo menos os parentes, porque nem isso vocês estão conseguindo. Isso era a lei antiga. Então, planejou o parricídio e ainda o parricídio medonho, em que se enliçou, em que se prendeu, em que se enrolou, desventurado. Sabendo o genitor acamado, em tratamento do fígado enfermo, tomou a cooperação de 2 capatazes de sua inteira confiança, Antônio e Lucídio, igualmente verdugos de meninas cativas, e certa noite administrou-lhe uma porção de entorpecente com a aprovação da madrasta. Então vejam, que sofriam as escravas, hein? Porque era o patrão, eram os capatazes, né? Verdugos das meninas cativas. Aí vai lá atrás, que foi o que essas meninas fizeram em vida anterior para estar sofrendo isso? Sempre tem a justificativa. Né? Mas o que é que o filho fez? Olha, o pai está doente. O fígado está enfermo, ele está acamado, pegou a ajuda desses 2, né? E entorpeceu o pai, com a aprovação da madrasta. Então, logo se pôs o doente a dormir, tomou um entorpecente, coadjuvado pelos 2 cúmplices que odiavam o patrão, espalhou substância resinosa no leito paterno. Vai tacar fogo no pai? Simulando, logo após, o incêndio no qual o mísero Gaspar, em horríveis padecimentos, se ausentou do corpo. Em horríveis padecimentos, se ausentou do corpo. Ora, também o que foi que esse pai fez em vida anterior, né? Para merecer essa espécie de morte. E ainda, em vez de melhorar, não. De certa forma, participam os genitores porque ele continuou muito orgulhoso, maltratando os escravos. Quando o pai quis educá-lo, ele já era adulto, não vai funcionar. Então, né, percebe? Débito aliviado, mas a gente está analisando essa questão de alívio ou não de débito para todos os casos. Porque o pai foi morrer dessa forma. Conduzido o pai ao sepulcro e apoderando-se-lhe dos haveres, tentou, olha o verbo, tentou, percebe já a sabedoria de Silas? Quer dizer, claro, essa tentativa vai ser infrutífera total. Tentou a felicidade ao pé de Emília. Tentou, mas claro que não vai conseguir. Matou o próprio pai. Imagina como vai ficar a cabeça dessa criatura. Todavia, o genitor desencarnado, a inflamar-se em cólera, envolveu-o em fluidos inflamados, contra os quais o infeliz não possuía defesa. Quer dizer, também dá um indício aqui o livro que, a depender do grau de arrependimento e de prática do bem, de uma vitória sobre a própria consciência em função de um erro tão grave que é possível, haveria alguma possibilidade de defesa ou de minorar a influência do pai, que se tornou, naturalmente, um obsessor. Aí o pai o envolvia em fluidos inflamados. Não é que ele está nessa vida atual cheio com eczema? Pele inflamada, bolhas de sangue, pele rachada. De onde veio isso? Aí, ó. Queimou o pai. Aí o pai obsessor o envolve com esses fluidos dos pensamentos em que ele morreu
dessa forma. Agora pensa, e em vidas anteriores, esse mesmo grupo de espíritos vem numa confusão assemelhada a essa. Né? Apegando-se ao afeto da companheira, Martim procurou, infrutíferamente, naturalmente, anestesiar a consciência. Procurou esquecer. Pode esquecer que não vai esquecer. Né? Confiou a fazenda aos cuidados de ambos os cúmplices do tenebroso delito. Quanto tempo, hein? Olha, eu não estou conseguindo esquecer. Faz o seguinte, vocês vão cuidar da fazenda, eu vou fazer uma viagem. Uma viagem de férias. Vai resolver? Confiou a fazenda ao cuidado de ambos os cúmplices do tenebroso delito e, arrimando-se à companhia da mulher, amparando-se nela, demandou a Europa em busca de repouso e distração. Repouso? A Europa? A distração que vai resolver? Pode esquecer. Mesma coisa de Silas, né? Mesma coisa de Silas. Quando Silas fez a sua madrasta trair o seu pai e o seu pai tornar o assassino da sua madrasta e logo depois o pai morrer, vou para a Europa. Vou para a Europa que vai resolver. Tudo, porém, debalde, tudo à toa. Ao fim de 5 anos de resistência, aí, ó, 5 anos depois, achou que ia viver o sonho de felicidade, matando o próprio pai para ficar com a mulher. Não se controlou. Tudo debalde, tudo à toa. Ao fim de 5 anos, tombou integralmente vencido, sob o jugo do espírito paternal que o cercava, e o cercava incessantemente, apesar de invisível. Abriu-se-lhe a pele em chaga. Então já começou o problema do eczema 5 anos depois do crime. Ficou quanto tempo no umbral? Depois foi recolhido na mansão, porque ele vem da mansão. Trabalhou na mansão. Reencarna próximo de um século depois com o eczema. Quer dizer, trocou uma fantasia por um século de problema. Trocou uma fantasia, porque nem durante nem o prazo restrito de 5 anos em que ele achou que seria feliz, não foi. Ao fim de 5 anos, ele já caiu integralmente tombado com o eczema. Mas e antes dos 5 anos? A cabeça torturada, a cabeça torturada, a cabeça torturada. Vou para a Europa. Não vai adiantar, meu amigo. Não vai adiantar. Você arrumou um século de problema grave em função de um sonho que não vai se realizar. Tem um áudio aí é só cortar o áudio, gente. Então vamos lá. Abriu-lhe a pele em chaga, como se chamas ocultas o requeimassem. Mas alguém atento, né? Alguém com conhecimento prévio do espiritismo, já olha assim aquela pele, né? Olha, meu filho, o que você andou fazendo? João. Sim. Lá em Uberaba tem um hospital de fogos selvagens, já ouviu falar? Já. E é uma pele que queima, mesmo se você ficar no quarto, pega fogo. Deve ser alguma coisa assim, né? De muito grave erro no passado. É esse aqui. É esse erro. Então vamos lá. Abriu-se a pele em chaga, como se chamas ocultas o requeimassem. Circunscrito ao leito de dor, então foi parar na cama. E constantemente empolgado pelo remorso, né? Constantemente. Pior que o problema da pele é o da cabeça.
recapitulava mentalmente a morte do genitor em urros, em berros de martírio selvagem. Não sabia, desse modo, senão chorar. O que ele fazia? Só chorava. Dialoga comigo, chorando o tempo inteiro. Não, eu sou um espírito muito evoluído. Vou conversar com ele, vou fazer ele melhorar. Ele só chora. Ele só grita. E grita a esmo o arrependimento de que se via possuído. No que foi interpretado a conta de louco pela própria companheira, que se dava pressa em reconhecer-se, em reconhecer-lhe a suposta alienação mental, de modo a inocentar-se perante os amigos e perante os servidores. Quer dizer, não, ele está louco, ele está louco. Ele está louco para se inocentar. Foi algemado, quer dizer, a semelhante suplício. Não tem solução. Não tem solução. Foi algemado a semelhante suplício. Que Martim recebeu escárnio, menosprezo e abandono dentro do próprio círculo doméstico, vindo a expirar em tremenda flagelação. Depois de quanto tempo? Deve ter sido rápido. E aí, pronto. Está pago o débito. Pode esquecer, vai continuar. Agora que chegou no umbral, Martim Gaspar, o genitor assassinado, aguardou-o no túmulo, arrastando-o para as sombras infernais, onde passou a exercer pavorosa vingança. Pavorosa vingança. Gente, a gente não tem ideia do que fica atrás dessas palavras. Porque os espíritos não querem escrever, porque ia chocar demais. Essa que é a verdade, né? Fala pavorosa vingança. Atrás desse adjetivo aí, pavorosa, esquece, é melhor a gente não saber, que ia nos impressionar demais. O desditoso filho desencarnado sofreu-lhe terríveis humilhações e indescritíveis tormentos durante 11 anos sucessivos. Quer dizer, então, multiplica aí 11 por 365, cada um desses dias, 24 horas por dia, pelo amor. Em cárcere de trevas, terríveis humilhações, indescritíveis tormentos durante cada dia de 11 anos. Em cárcere de trevas, até que, amparado por mensageiros de Jesus, que lhe promoveram o resgate, ingressou em nosso instituto, ao que fui informado em lamentável situação. Quer dizer, entra no instituto, mas como está? Bem igual o Antônio Olímpio lá, transformado num polvo, lembra? Lembram lá? Então, chegou na mansão, chegou. Mas como está? Está mal, muito mal. Lembra lá daquela neta da dona Laura, a mãe de Lísias, no livro Nosso Lar? Ela ficou alguns dias no umbral. Uns 15 dias, morreu de tuberculose lá, uns 15 dias ou menos até. Mas o que fez a família para protegê-la? Botou ela para dormir no umbral. Aí depois desse prazo curto, de alguns dias, em que ela, estando no umbral, mas estando adormecida, deu lá um anestésico para anestesia para não ver isso aqui. Aí depois desse prazo ela foi levada para a colônia Nosso Lar, conseguiram levar ela para lá. Aí ela ficou bem, porque não tão bem, né? Mas ela ficou melhor que o André Luiz, por exemplo, que ele foi recolhido no hospital e ficou lá meses no hospital. Ela não, foi para a casa da avó, para a casa da dona Laura. Ela ficava num quarto separado. Ela só não comia junto, porque os fluidos dela iam contaminar os alimentos. Lembram disso?
Os fluidos dela iam contaminar, então ela comia separado. Ela morreu de tuberculose, se eu bem me recordo, morreu de uma doença respiratória, e ainda, por que ela estava sofrendo lá? Porque ela contaminou a própria mãe com a doença, a mãe também daqui a pouco ia morrer, e ela deixou o noivo, achando que o noivo ia sofrer muito, que era aquele amor, e a avó dizendo, esquece, teu noivo já já vai esquecer de você, e ainda, ele vai se casar com sabe aquela Mariazinha, que é a tua amiga, que ia te visitar, é com ela. Lembra disso? Ah, vovó, que horror. Horror por quê? Ele não tem a elevação que você acha que ele tem. Se você realmente ama ele, melhora para você trabalhar desde aqui por ele. E melhor que ele fique com uma amiga, que é você, porque ela depois vai te dar acesso a ele, do que uma outra que te desconheça, que seja menos evoluída. Então, tá vendo a diferença de coisa? Tá vendo a diferença gradativa aí? Que promoveram, e ele entrou na mansão, em situação lamentável. Esse lamentável esconde muita coisa. Tendo entrado em sintonia com o genitor, sequioso de vindita, de vingança, pelas brechas mentais do remorso e do arrependimento tardio, foi hipnotizado por gênios perversos que o fizeram sentir-se dominado de chamas torturantes. Quer dizer, ele entrou na mansão, mas a cabeça não. Então, o pai está lá fora, sabe que ele está na mansão, emitindo pensamentos com os quais ele sintoniza pelo remorso, pelo arrependimento. Então, ele está dentro da mansão e ele se sente dominado por chamas torturantes. Ainda mais que teve o trabalho para agravar a situação dele de hipnotização de gênios perversos. Quer dizer, para que você só pense nisso. Aí está dentro lá da mansão, mas está nesse estado. Acha que está pegando fogo. Lembram lá nos capítulos iniciais daqueles 4 lá que estavam na enfermaria e começaram a quebrar a enfermaria toda? Retira os que estão comportados, dá um choque geral na enfermaria. Por que eles estão nesse estado aí, querendo quebrar aqui a enfermaria que os socorreu? É a sintonia mental com o lado de fora. Não vou falar o corpo porque não tem mais corpo, mas o corpo espiritual. O perispírito entrou dentro da mansão, mas a cabeça não. Continua vinculado com o lado de fora. Fixada a imaginação dele em semelhante quadro de angústia, o próprio Martim nutria com pensamento culposo as labaredas em que se torturava sem consumir-se. Então, ele próprio, né? Ele próprio, fixado naquilo, ele nutria aquele pensamento. Ele não tem outras ideias, ele não conhece, não falou nem se ele era católico, talvez nem fosse, nem católico, né? E morreu jovem ali, 20 e poucos anos, 21 anos, 22 anos. Então, não tem defesa. Não tem defesa nenhuma. Então, aí, ó, tortura sem se consumir. Não lembra aqueles infernos? O inferno cristão? Conforme diz Santo Agostinho, é um fogo que queima sem consumir. Aí a gente volta para trás. O inferno pagão, mesma coisa. É um fogo que queima sem consumir. O inferno cristão, copiando o pagão, como a gente estudou do céu e inferno, é um fogo que queima sem consumir. Aí a gente fica, meu Deus, será que a gente matou muitas outras pessoas tocando fogo nelas? Incendiou a cidade inteira, né? Vinham aquelas nações bárbaras, umas contra as outras, toca fogo nessa cidade toda. Aí a pessoa vai para o plano espiritual, que tocou fogo, como ele próprio está se sentindo, pelo remorso, pela culpa, numa tortura danada. Aí parece que traz uma base espiritual verdadeira para o inferno pagão e para o inferno cristão. Esse pessoal aí todo aí que se matou, muitos, queimando os outros, eles estão num fogo que não, sem se consumir. Aí faz sentido assim.
o inferno pagão e o inferno cristão. Até certa parte, né, faz sentido. Tem um fundo real, apesar de criar uma imagem fictícia em cima disso. Mas lembra isso, né? Os infernos antigos aí. Até que foi convenientemente aliviado e socorrido por nossos instrutores. Depois de quantos anos? Né? Percebe? Depois de quantos anos? Por meio de recurso. Sim. Então, na parte do Nosso Lar, fala, né, do resgate de André Luiz, que ele, apesar de tudo, ele teve aquele momento de se retornar para si e orar, e foi resgatado por isso. Para essas almas que estão totalmente entregues, que não, ele não teria condições dele mesmo pensar por isso, enfim, sofrendo o que ele estava sofrendo, o que determina esse resgate? O que determinaria, tipo, chegou sua hora? O nível de inconsciência? O que será que fez com que ele fosse resgatado nesse determinado momento, talvez e não antes? Sim, ele, como André Luiz, deve ter feito, com certeza fez, alguma sintonia com Deus. Entrou ali num estado oracional, foi capaz de receber, né? Lembra lá que no caso de André Luiz, quando você traz a baila, o livro fala, ora, Clarencio te visitou tanto, a tua mãe entrou em contato com 5 instituições para te socorrer. E Clarencio era um dos que mais vinha, só que tu nunca foi a Clarencio. Clarencio vinha a ti, mas tu não ia a Clarencio, né? Mas volta no livro Ação e Reação, vê lá o capítulo 1 e 2. Tem gente que dessa região não sai nem depois de séculos e séculos, porque eles estão revoltados contra Deus. E a revolta impede que eles entrem na mansão para receber atendimento. Porque, na verdade, eles nem querem entrar, alguns. Eles querem entrar para quebrar tudo. O Hilário, ele olha assim, o pessoal lá fora, num furacão infinito, furacão imenso, e diz, meu Deus, vamos socorrê-los. Não dá. Não dá para socorrer. Por que não? Porque eles são tigres selvagens. Para que haja o serviço de caridade, tem que ter ordem. E eles são desordenados. Não dá para eu atender essas pessoas. Eles têm que primeiro tirar a revolta, o ódio do coração. Não dá para atender um odiado, um revoltado. Então, o que Deus faz? Deus manda um grave problema externo, um ciclone, um furacão, enfim, uma intempérie, para ver se aquela dor externa dá uma amainada na tempestade interior, de ódio imenso. Aí o livro classifica até o pessoal que está de lado de fora em 3 tipos. Gênios infernais. Essas são palavras literais desse livro. Gênios infernais, que vão ficar aí por um tempo indefinido, tempo longo. Alguns que se vinculam aos gênios infernais, que vão ficar alguns séculos. E outros que resvalaram nos erros, vão ficar um tempo menor. Resvalaram nos vícios, vão ficar um tempo mais curto e podem entrar na mansão. Aí depois o livro mostra graus intermediários. Lembra aqueles 3 casos na casa de Urzil? Do assassino, o outro vinculado ao sexo e o outro vinculado ao dinheiro. Estavam na casa de Urzil, quer dizer, estão na iminência de entrar na mansão, mas ainda não está em condição, está quase, está quase. Fica aí do lado de fora, estão melhorando, daqui a pouco eles conseguem entrar, está quase. Até que foi quanto tempo? Conveniente, porque ele está falando de mais ou menos uns 100 anos aí, entre ele ter praticado crime, né? E ele está agora no centro espírita, na vida atual, dedicado ao espiritismo. Mas desses 100 anos, quanto tempo desde o momento da entrada na mansão até que conseguiram aliviá-lo,
até que conseguiram socorrê-lo. Percebe que eles usam o verbo socorrer depois que ele entrou na mansão. Quer dizer, ele está na mansão, mas não está socorrido. Pelo amor de Deus. Agora ele foi socorrido. Então, pensa no trabalho da mansão. Deve ter uma ala grande lá de espíritos muito problemáticos. Muito problemáticos. Alguém não vou falar um quarto, não sei, umas 4 paredes no qual ele acha que ele está pegando fogo o tempo inteiro e vai ficar anos nisso. Aí vem a equipe espiritual dar um passe nele. No quarto do lado é alguém com a imagem do sexo. No quarto do lado, alguém que matou. No quarto dali, alguém muito apegado ao dinheiro. Percebe a coisa? É muito trabalho numa mansão dessa aqui, é muito trabalho. Aí, depois que ele entrou na mansão, passou alguns anos, foi socorrido. Pelo amor. Por meio de recursos magnéticos que lhe sanaram o doloroso desequilíbrio mental, principalmente, mas refletido no perispírito. Então, melhorou, foi socorrido depois de um tempo, através de passes. Devotou-se, então, depois de melhorado, aos serviços mais duros de nossa organização. Quer dizer, agora esse é o fardo. Não, tudo bem, ele pegou o fardo. É os serviços mais duros, conquistando com o tempo apreciáveis prêmios, apreciáveis lauréis. E pelos prêmios ele teve a conquista, a oportunidade do prêmio maior. Qual? Reencarnar. Percebe? A finalidade do livro não é que a gente valore a reencarnação. Ele só reencarnou como grande prêmio depois de um tempo muito significativo de dedicação aos serviços mais duros. Aí, olha, você agora você vai receber o grande prêmio, a reencarnação, a volta à esfera humana. Agora sim. Com direito de iniciar, iniciar. Aí a mansão vai assim, né? Olha, você vai iniciar o pagamento da sua dívida larga, em que se onerou desavisado. Eu não sabia. Você tem muitas vidas aí, você vem de milênios, não aprendeu ainda? Nessa vida você vai iniciar o pagamento. Vai depender de você pagar um percentual significativo dessa larga dívida sua. Mas você lembra da Laudemira, sua colega de quarto? Ah, lembro. Pois é, tem 5 anos que ela não conseguiu resgatar um percentual, se não mínimo, da dívida dela. Vai lá, vai começar. Depois de grandes esforços, que lá no plano espiritual você recebeu prêmios. Aí agora sim, te dá o prêmio maior, reencarna. A reencarnação é iniciar o pagamento. Cultuando a prece com a renovação do mundo íntimo, renasceu de espírito inclinado à fé religiosa, à fé ardente, à fé operante, reencontrando no espiritismo com Jesus, ao influxo dos amigos desencarnados que o assistem, percebe? A mansão não abandona. A mansão vai trabalhar ali para funcionar a reencarnação dele. Né? Então, ele foi cultuando a prece, ele renasceu, como ele orava muito no plano espiritual, orava muito. Ele nasceu carregando aquele hábito. E aquele hábito de orar o inclinou na reencarnação a uma fé ardente, uma fé operante. E o que ele faz? Vai parar no centro espírita, que beleza! Como ele vai parar no centro espírita? É o pessoal da mansão que vem na orelha dele, ó. Tá, vem aqui, ó.
E aí foi parar num centro espírita. Há um influxo de amigos desencarnados que o assistem, preciou campo de fortalecimento moral e digno. Aí sim, a equipe espiritual faz de tudo para a nossa vida funcionar. No qual tem sabido estender com louvável aproveitamento das horas, então, aproveitamento dos dias? Não, aproveitamento das horas. Aproveitamento de um dia, aproveitamento da semana? Um dia da semana? Não. Ele tem sabido estender de forma louvável o aproveitamento das horas. O seu raio de ação no estudo edificante e as duas coisas. Ele estuda muito e na caridade pura, atraindo, por esse aproveitamento das horas no estudo e na caridade pura, atraindo em seu favor as mais amplas simpatias. Percebe? O grau de atração vai depender do nosso grau de aproveitamento das horas. Não, eu não estou no aproveitamento das horas, estou no aproveitamento da semana. Então não atrai tanto. Atraindo em seu favor as mais amplas simpatias por parte de irmãos encarnados e desencarnados. Quer dizer, ele atrai os encarnados para ajudá-los. Imagina a quantidade de desencarnados, então, que lhe devem generosidade e carinho. Atirado a imensas dificuldades materiais, desde cedo cresceu órfão de pai. Claro, começou pela prova, não vai ter pai, né? Não vai ter pai. Ele queimou o pai na vida anterior, vai ser órfão, tá? Atirado com imensas dificuldades materiais. Você veio rico, seu pai era rico, e agora? Agora não. Uma vez que não valorizou no passado a ternura paterna, lutando com extrema pobreza e enfermidade constante. Qual é a enfermidade dele? É o eczema, é o problema de pele. Razão, queimou o pai. Assassinou o pai incendiado. Mas, de qualquer forma, melhorou, trabalhou muito na mansão, foi atendido. 11 anos em região inferior foi atendido, passou um tempo muito maior na mansão. Tá. E a mansão agora ajudando ele a reencarnar. Custodiado, quer dizer guardado, porém, por benfeitores da nossa mansão, foi conduzido a um templo espírita ainda muito jovem, onde foi submetido a tratamento da epiderme esfogueada. Quer dizer, aí foi já para a casa espírita, foi, né? Empurrado pelo pessoal da mansão. E lá mesmo já começa o tratamento da enfermidade constante, né? Entrou no conhecimento de nossa renovadora doutrina. A leitura dos princípios espíritas ao sol do Evangelho do Senhor constitui para ele recordações naturais dos ensinamentos assimilados em nossa casa antes da reencarnação. Quer dizer, lá na mansão ele estudou o espiritismo com muito afinco também, e agora ele vai se lembrando, tem uma certa facilidade, né, com relação ao aprendizado da doutrina espírita. Por que essa certa facilidade? É que lá no plano espiritual ele também estudou muito o espiritismo. Desde aí aceitou nobremente a responsabilidade. Aceitou a responsabilidade? Não, ele aceitou a responsabilidade nobremente. Qual a responsabilidade? De viver e buscar, né? A responsabilidade de viver e buscou, acima de tudo, aplicar a si próprio as diretrizes renovadoras da fé que abraça. Em todas as circunstâncias da vida, acima de tudo, ele quer aplicar as diretrizes renovadoras da fé abraçada. Não era, mas disciplinou-se. Rendeu sincero preito homenagem às suas próprias obrigações. E não obstante, e apesar dos entraves orgânicos da doença de pele, muito moço se dedicou às representações comerciais
de cujos labores, então qual é a profissão dele? Representante comercial. De cujos labores retira os abençoados recursos que sabe repartir com necessitados numerosos, reservando para si tão somente o indispensável. Não é um rico na terra, na acepção do conceito, mas um trabalhador da fraternidade que sabe dar o próprio coração naquilo que distribui, né? Então, o que é que ele faz? Ele doa, ele não é só um falador, ele não é só alguém que sabe ensinar a doutrina espírita, ele também sabe doar valores, ele sabe atender às necessidades materiais. E ele também, em tudo que ele faz, ele se empenha demais, ele dá o próprio coração, ele se dá, trilhando o caminho da simplicidade e da renúncia edificante. Trilhando o caminho, quer dizer, não sai da simplicidade, mas vai cada vez mais adquirindo graus de ser alguém simples, de renunciar, e dessa forma se edifica cada vez mais. Modificou as impressões de muitos dos companheiros de outro tempo, que, nas baixas camadas da sombra, lhe haviam transformado em perseguidores e desafetos. Obsessores esses que, observando-lhe os exemplos novos, se sentiam moralmente desarmados para os conflitos que se propunham manter. Em quanto tempo? Percebe? Ele fala aqui, esse texto, ele não está se referindo assim a um prazo de um dia da vida dele. Ele está se referindo a décadas. Ele está se referindo a décadas. Quer dizer, quando começa esse período de várias décadas, os espíritos estão ferrenhos em persegui-lo. Perseguidores, desafetos, obsessores máximos. Máximo de... Vem das camadas mais baixas de sombra. Mas aí ele vai, trabalhando. E de vez em quando vem uma obsessão dessa. Ele titubeia. Levanta o espírito, vai em frente, vai em frente, vai em frente, vai em frente. Passou uma década, um percentual dele já se sensibilizou, se desarmou para os conflitos que vinham executando. Aí depois da segunda década diminuiu ainda um pouco mais. Percebe como é que é? Tudo pelo caminhar em busca de simplicidade e renúncia. Aí, num prazo longo, modificou as impressões de muitos, não de todos, de muitos, dos companheiros de outro tempo, pessoal das baixas camadas de sombra. É assim que não deixa de ressarcir as suas culpas, sofrendo-lhes o gravame, a opressão em si mesmo. Quer dizer, então ele está falando justamente isso. Nesse prazo aí de 30 anos, nesse prazo aí de 40 anos, ele sofreu a opressão desses perseguidores, desses obsessores. E isso foi bom para ele, porque deu um ressarcimento de culpa, ele ficou mais simples justamente no contato com os obsessores, atingiu graus maiores de renúncia, ressarciu culpas e o próprio espírito foi diminuindo ali o orgulho, os vícios, os equívocos, no contato com os obsessores. O obsessor para ele foi o martelo e a bigorna, como diz exatamente esse livro lá atrás. Botou ele na direção certa. Entretanto, pelos valores que entesoura, devotado, não é fazendo alguma coisa pelo bem alheio, não. Devotado ao bem alheio, resgata, segue resgatando o pretérito com o alívio possível, ganhando tempo e adquirindo novas bênçãos. Né? Então, como ele se devota, ele segue recebendo alívio, ganhando tempo
e adquirindo novas bênçãos. Mas vem de algo bastante inferior, queimou o pai. Mas com o esforço, alívio, ganha tempo, novas bênçãos. Ajudando os outros, desbasta, desengrossa, dia a dia, o monte dos seus débitos, uma vez que a misericórdia do Pai Celestial permite que os nossos credores atenuem o rigor da cobrança. Não, meu amigo, você não, essa cobrança aí sua não vai ser permitida, não. Tem que atenuar. Como que vai atenuar? O próprio espírito que é o obsessor, ele vai se sentir desarmado porque ele está trilhando um bom caminho. Sempre que nos vejam oferecendo ao próximo necessitado aquilo que lhes devemos. Silas confiou-se à pausa breve, mas Hilário, tanto quanto eu, fascinado por sua exposição clara, por sua exposição sensata, rogou, sedento de ensino, continue, assistente. Essa lição viva ilumina-nos de esperança. Quer dizer, Hilário, quando tu reencarnar, tu também tem uma história semelhante a essa. Tu está na colônia Nosso Lar, tudo bem. Mas mesmo o pessoal que vem de Nosso Lar, ela não é uma colônia de espíritos muito elevados, não. Como você sabe, está escrito lá. Mas essa história dele está me dando muita esperança para o meu caso particular. Diz o Hilário, né? Então, vou fazer a pergunta, como se explica estar Adelino ganhando tempo? Como assim? Como assim ganhando tempo? Nosso amigo sorriu e acrescentou. Correia, que não merecia a aventura do lar tranquilo, por haver arruinado o lar paterno, casou-se e padeceu o abandono da companheira. Lembra? A esposa dele abandonou ele faz 6 anos, com uma filha que lhe não entendeu o coração. Então, começou com outra prova. Qual? A doença vem lá da infância. Mas foi levado a uma casa espírita, a doença não se agravou. Poderia ter se agravado. Né? E ele resgatar pelo agravamento da doença. Mais outra, ele não merece ter um lar. Então, ele casou, mas a esposa o abandonou. Tudo isso porque ele também, né, não soube se comportar no lar paterno. Avançando para a terna Marisa, que dormia, acentuou. Assim, pela vida útil, olha como ele escreve, a que se consagra. Ah, não, o João está levando uma vida útil, mas não está consagrado. Mas o Adelino é uma vida útil a que ele se consagra. Por essa vida útil a que se consagra. E pela caridade que ele pratica de forma incessante, que passou a exercer incessantemente a caridade, por isso ele atraiu para junto de si, como filha da sua carne, a antiga madrasta que desviou dos braços paternais, hoje reencarnada junto dele, para reeducar-se ao calor dos seus nobres exemplos, guardando a dor de saber-se filha. Agora está falando dela, né, da menina. Filha de pobre mulher que renegou o tálamo, o casamento, né, o leito conjugal, tanto quanto ela mesma o menosprezou no passado recente. Mas não é apenas essa a vantagem de Adelino. Ora, então vejam bem, como que ele ganhou tempo? Olha, Adelino, tu vai reencarnar. E é uma coisa, tu vai ter problema de pele, né? Mas a gente vai te levar numa casa espírita. E aí, dependendo do teu comportamento lá, essa pele pode se agravar ou diminuir um pouco. Uma outra prova que vai ser tu é que tu não vai ter um lar. Tu vai casar, mas tu vai perder a tua esposa.
A depender do teu comportamento que você leve, tu vai ficar por aí. Tu vai ficar completamente só ali, né? Tu vai ficar com a tua doença, que pode estar um grau forte, significativo, e por essa forma você vai resgatar parte do teu passado. Não. Aí o que acontece? A equipe espiritual vê que ele está consagrado à utilidade aos outros. Ele incessantemente pratica a caridade. A equipe espiritual está lá na Mansão Paz com a antiga madrasta, que iam fazer reencarnar em outro lugar. Mas como ele está indo tão bem, diz assim, não, vamos fazer ele ser o pai dela. Porque assim ele vai resgatar um débito mais significativo da sua vida anterior. Deu para vocês entenderem? Ele atraiu ela. Ela ia nascer em outro lugar. Mas como ele está indo muito bem, ele a atraiu para ser o pai dela. Ele está indo tão bem, ele tem condição de reeducá-la, mais do que aqui, ali ou acolá, do que outros parentes lá. Ele está em condição. Então, vamos lá. Ele está ganhando tempo. Ele está conseguindo resgatar o passado dele em um período de tempo mais significativo. Deu para entender? E ainda fala aqui no final, né? Mas não é apenas essa a vantagem. Mas a gente vai parar aí, né? Entenderam aí que coisa? Ô, João, por isso que às vezes a gente pensa assim, né, que a cruz que a gente recebe, as nossas provações, né, ela é nunca maior do que a gente pode suportar mesmo, né? Nunca. Eu fiquei pensando nisso, porque ele está tendo, pela condição que ele está, pelo que você falou, aí ele recebe mais essa oportunidade de resgatar, enfim, Sim. né? Sim. Porque ele está bem. Então, assim, conforme a gente vai também melhorando, né, algumas coisas, virão algumas outras provas, né, que vão aparecendo, sim, porque a gente já está em condição. Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo a ideia. Por aí, exato, verdade. Imagina, ele ia ficar sozinho, não, aí. Ele está indo bem, vai ser o pai da madrasta. Ele, juntamente com a própria madrasta, se desvirtuaram. Um fez mal ao outro e ainda... Agora não. Ele está indo tão bem, tem condição de educá-la. Coloca ela aí. E outra coisa interessante é aquilo ali que foi falado antes também, né? Que os obsessores e tal só vão, vamos dizer assim, entender ou deixá-lo ou parar esse processo obsessivo quando ele começar a fazer ao próximo dele, ao quem está encarnado ali, aquilo que ele está devendo a esses obsessores desencarnados, né? E aí, quer dizer, então, por isso que eu fico pensando, né, se aparece um trabalho para a gente fazer, né, isso vai surgindo, essas oportunidades que vão surgindo para a gente trabalhar na caridade, né, deve ser direcionado assim também, né, João? Tipo assim, você fazendo esse trabalho, isso, de certa forma, mostra também aos seus obsessores, aqueles que ficaram lá para trás, né, aquelas coisas do passado, mostra também, né, deve ser esse processo, não sei. Sim, sensibiliza, né? A gente vai vencê-los pelo coração, eles não vão ser tocados por questão de raciocínio, eles vão ser sensibilizados. Meu Deus, realmente... eu não queria, mas depois de 10 anos tentando obsidiá-lo, eu estou vendo que ele está mudado, ele é outro, eu vou parar. Tem que tocar o coração. E isso, quanto mais a gente se empenhar, porque, como você falou também, eles nos botam na direção de corrigir o passado. Então, toda oportunidade que nos chega de serviço tem vínculo com erro pregresso. Não tem jeito, tem vínculo com erro pregresso, e a gente diminui, por consequência, as nossas dívidas passadas, né? Não vai dar uma coisa qualquer. Sempre a gente está seguindo, resgatando o erro de vida anterior. Beleza? Então, vamos lá. Agora é o céu